The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá e bem-vindo. Meu nome é David Miller, vice-presidente de Quimioinformática na Simulations Plus. Obrigado por assistir a este vídeo de treinamento sobre a API REST do ADMET Predictor. A API REST é destinada aos clientes que desejam incorporar a funcionalidade do ADMET Predictor, seja para previsões de propriedades ADMET ou simulações farmacocinéticas em softwares de terceiros. Esse software pode ser uma ferramenta comercial como Spotfire ou Live Design, uma plataforma de quimioinformática personalizada ou até mesmo um simples script em Python escrito por um cientista individual. Como este esquema mostra, a ideia é configurar um único servidor do ADMET Predictor em seu local. Em seguida, permitir que vários clientes façam solicitações de previsão para esse servidor simultaneamente pela internet. Aqui, o termo internet refere-se à sua rede interna e não à internet pública. Este é o primeiro de 2 vídeos, e neste vou me concentrar em configurar o servidor do ADMET Predictor. No segundo vídeo, vou focar em como os clientes acessam esse servidor através da API. Então, como configuramos o servidor? Primeiro, não há requisitos especiais para esta máquina, além de que ela deve ser acessível pela rede para todas as pessoas que desejam acessar a API. Vou me concentrar em máquinas Windows neste vídeo, mas o servidor também pode rodar em Linux, e você deve consultar o guia do ADMET Predictor para Linux para mais informações sobre isso. Então, estou aqui na minha máquina local, que vou usar no segundo vídeo para rodar o software cliente. Aqui estou usando a área de trabalho remota e estou conectado à máquina que vou usar como servidor. É apenas um laptop comum rodando o Windows 11. Então, vou ativar essa máquina. Então, agora estou na máquina do servidor. Ok. Portanto, o primeiro passo para configurar o servidor é instalar o software ADMET Predictor. É o processo de instalação padrão. Vou abrir uma pasta, o explorador de arquivos do Windows aqui. Este é o local padrão para a instalação de um preditor do ADMET. São os arquivos de programa na unidade C, Simulations Plus. Na verdade, eu tenho várias instalações do ADMET Predictor aqui, incluindo a mais recente, que é o ADMET Predictor versão 12. Se eu apenas entrar nesta pasta, este é o principal executável do ADMET Predictor. Mas também distribuímos um arquivo binário chamado admetpredictorservice.exe, e é esse serviço que alimenta a API REST. Portanto, no final das contas, vamos precisar instalar esse serviço nesta máquina, e só para constar, o processo é bastante semelhante em uma máquina Linux. Sabe, nós distribuímos um arquivo binário separado, que você instala no Linux como um daemon. Ok. Portanto, a primeira coisa que é realmente importante fazer depois de instalar o ADMET Predictor é garantir que ele esteja em execução. Como você já deve saber, a instalação do Predictor exige que você obtenha um arquivo de licença da Simulations Plus e que configure um servidor de licenças Flexera em algum lugar da sua empresa. Neste caso específico, eu tenho o servidor de licenças Flexera rodando nesta mesma máquina, esta máquina remota. Isso não é um requisito, mas a API realmente funciona mais rápido se não precisar acessar a internet. Ela precisa verificar se o servidor de licenças está disponível ou fazer o checkout de uma licença e assim por diante. Portanto, para uma operação mais rápida, é melhor que o servidor de licenças Flexera
e o servidor Admet Predictor estejam na mesma máquina. Só para mostrar que o Flexera está configurado corretamente, vou apenas abrir a interface gráfica do usuário do Admet Predictor. Vou dar um duplo clique só para mostrar que a interface realmente aparece. Há uma opção de menu em ajuda, onde você pode verificar o status da licença. E eu vou mostrar isso. Eu tenho várias licenças para os diferentes módulos, como Fiscem, Bio, que é o módulo que possui nosso modelo de PKA, modelo de solubilidade e assim por diante. Então, vemos que o Admet Predictor está configurado e funcionando nesta máquina servidor. Esse é um primeiro passo importante. O segundo passo é criar uma pasta de suporte que será usada pelo serviço do Admet Predictor. Agora vou mudar de pasta de arquivos de programas para dados de programas. Portanto, uma instalação padrão do Admet Predictor cria uma pasta com o mesmo nome que acabamos de ver, ABMet Predictor 12.0, que é colocada na pasta Program Data da Simulations Plus. Ela contém vários arquivos de suporte, sendo os mais importantes os arquivos individuais dos modelos QSR. Cada um dos modelos individuais no Predictor possui seu próprio arquivo de parâmetros, chamado de arquivo QNN. A pasta de dados do programa no Windows, por padrão, é uma pasta restrita. O serviço Admin Predictor precisa ter privilégios de escrita na pasta de suporte que utiliza. Você precisará fazer uma cópia do conteúdo dessa pasta e colocá-la em um local com permissão de escrita. Eu já escolhi um local, está em um disco separado. Está no meu disco D e eu a nomeei como AP Service Run Folder. Não há exigências sobre onde essa pasta deve estar localizada ou qual deve ser seu nome, mas ela precisa conter todas as subpastas e arquivos que estavam na pasta principal de dados do programa que acabamos de ver. Essa será uma pasta importante quando passarmos para o próximo passo, que é modificar o arquivo de configuração. Você vai notar que há uma subpasta chamada Admet Predictor Service aqui. E se eu entrar nessa pasta, devo primeiro destacar que existe um manual do usuário separado para o serviço Admet Predictor e para a API REST. Vou apenas abrir rapidamente e mostrar isso. Há muitas informações neste arquivo sobre o processo de instalação, questões de licenciamento e todas as funcionalidades da API REST, ou seja, prever propriedades Admet e executar as simulações farmacocinéticas. Ele lista todos os chamados URIs, ou Identificadores Universais de Recursos. Esses são os endpoints que são suportados pela API. Todos eles estão descritos em grande detalhe neste documento. Portanto, recomendamos que você dedique um tempo para analisar isso antes de concluir o processo de instalação. Certo, então o próximo passo é fazer as modificações necessárias no arquivo de configuração que será usado quando instalarmos o serviço nesta máquina. Então, vou abrir esse arquivo. Não vou abordar todos os parâmetros presentes neste arquivo. Vou me concentrar apenas nos mais importantes. Essas informações estão descritas no arquivo PDF que acabei de mostrar. Este arquivo também contém anotações para cada um dos parâmetros. O primeiro é o caminho para a pasta de suporte. Então, essa é a pasta que acabamos de criar aqui na unidade D. Então, execute a pasta do serviço AP. Assim, você verá que o caminho completo está especificado ali. O próximo parâmetro, que é particularmente importante, é o caminho para o servidor de licenças Flexera. Neste computador, estou executando o servidor de licenças Flexera localmente, então posso usar o localhost aqui. Se o seu servidor de licenças Flexera estiver em outra máquina, você vai precisar não só do endereço IP ou do nome de domínio, mas provavelmente também do número da porta. Você pode consultar o seu departamento de TI sobre o formato exato a ser usado para este parâmetro em particular. É melhor usar o mesmo formato que é utilizado pela interface gráfica do Admet Predictor. Essa string, esse parâmetro, está contido no registro do Windows. Não vou mostrar isso aqui, mas apenas fique ciente disso.
Para garantir a comunicação adequada entre o serviço e o servidor de licenças Flexera, é importante que você especifique esse parâmetro corretamente. Há um número de porta. Esse número será usado para ir a comunicação entre o cliente e o serviço. Você pode defini-lo arbitrariamente. Desde que o cliente e o servidor estejam de acordo sobre qual é esse número de porta, não importa como você o defina. Você pode usar as portas tradicionais 80 ou 443, mas não é obrigatório. Em seguida, você irá especificar a lista de licenças que o serviço estará autorizado a utilizar. Portanto, essa será ou a lista completa de licenças que você adquiriu da Simulations Plus, ou um subconjunto dessas licenças. Agora, preciso tomar um minuto aqui para explicar como funciona o licenciamento com a API REST. O comportamento padrão é que, ao iniciar o serviço do Windows, ele fará o checkout de todas as licenças que você especificou nesta linha. Essas licenças permanecerão em uso até que o serviço seja desligado. A vantagem disso é que, à medida que várias solicitações chegam dos clientes, nunca deverá ocorrer uma falha de solicitação devido à indisponibilidade de uma licença. A desvantagem dessa abordagem é que a API agora passa a controlar potencialmente todas as suas licenças, e isso impedirá o uso por parte dos usuários da interface gráfica ou da linha de comando. Não restarão licenças para esses usuários. Temos alguns clientes que desejam que a API compartilhe as licenças com esses outros usuários, seja da interface gráfica ou da linha de comando. E nesse cenário, você pode alterar esse parâmetro. Aqui, o parâmetro de checkout antecipado de recursos. Em vez de 1, você colocaria 0 aqui. Isso fará com que a API não faça o checkout das licenças na inicialização. Em vez disso, ela só fará o checkout conforme cada solicitação de cliente chegar ao serviço. Ela tentará fazer o checkout das licenças nesse momento e, depois que a solicitação for processada, fará o check-in das licenças novamente. Portanto, essa é uma forma de compartilhar licenças. A desvantagem é que isso possibilita que uma solicitação de cliente chegue e não possa ser atendida porque nenhuma licença está disponível no momento. Ela está sendo usada, digamos, por alguém que está com a interface gráfica aberta. Portanto, você terá que escolher se deseja que a API possua as licenças exclusivamente ou se prefere que elas sejam compartilhadas. Ok, aqui está o caminho do arquivo de log. Existem alguns outros parâmetros aqui que acho que vou deixar de lado por hoje. São bastante simples. E, por fim, uma breve observação sobre criptografia. Então, para este vídeo, vou desativar esse recurso. Se você quiser usá-lo, basta remover o comentário dessas linhas. Esta última é opcional, não falarei sobre isso hoje. Mas se você remover os comentários, o primeiro será o caminho para um arquivo de certificado e o segundo, o caminho para um arquivo de chave privada. Seu departamento de TI deve ser capaz de fornecer esses arquivos para o servidor Admet Predictor. Também temos casos em que os clientes receberam permissão para usar um certificado autoassinado. Isso é algo que você pode gerar facilmente usando o software OpenSSL, que é gratuito. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, entre em contato conosco e podemos ajudá-lo a configurar. Então, não vou usar a criptografia nesta breve demonstração de hoje, mas é algo que você pode habilitar muito facilmente. Certo, então, depois de modificar este arquivo de configuração conforme suas especificações, o próximo passo é instalar o próprio serviço Admet Predictor. Para fazer isso, normalmente você usaria o prompt de comando ou a janela do DOS. Então, vou abrir o menu Iniciar, e para instalar o serviço, você precisará executar o prompt de comando como administrador. Ok, então aqui estamos no prompt de comando. Eu só preciso acessar a pasta que contém os arquivos binários pelo comando cd. Então eram os arquivos de programa, Simulations Plus e, em seguida, o Admet Predictor versão 12. Estávamos analisando esta pasta há alguns minutos. Portanto, este é o arquivo executável principal usado para executar a interface gráfica ou a linha de comando.
Agora estamos interessados no serviço AdMatch Predictor e vamos executar um comando de instalação. Vou tentar acertar de primeira. Pode ser que precisemos tentar algumas vezes, mas vamos invocar esse arquivo, o AdMatch Predictor. Serviço. Vamos executar um comando de instalação. Então, o parâmetro principal aqui é apontar para o arquivo de configuração que acabamos de editar. Novamente, esta é a versão do arquivo que estava nesta cópia. Da pasta de dados do programa, copiamos isso para garantir que estivesse em um local gravável. O caminho para esse arquivo está na unidade D, era a pasta AP Service Run. E depois uma subpasta chamada AdMatch Predictor Service. Então, o nome do arquivo de configuração, AdMatch Predictor Service AFG. Vamos ver se eu acertei. Diz que o serviço está instalado. Agora devo conseguir abrir o painel de serviços e ver que ele está listado entre os vários serviços. Vou abrir a janela de execução, digitar services.msc aqui, e isso vai abrir o painel de serviços. E agora veremos que há uma entrada para o AdMatch Predictor Service aqui. Sabe, você pode conversar novamente com o departamento de TI sobre como exatamente esse serviço deve funcionar. Está configurado para ser executado manualmente, então não inicia automaticamente e, portanto, não está em execução no momento. Está sendo executado como sistema local. Você pode, claro, mudar isso para o que quiser. Só para deixar bem claro, como já mencionei, LMadmin é o nome do serviço que alimenta o servidor de licenças Flexera. Então, isso está ativo e em execução agora. Está na mesma máquina aqui, isso não é um requisito, mas novamente leva a uma operação mais rápida da API. Agora, o último passo é iniciar o serviço. Então, eu devo conseguir apenas clicar com o botão direito e selecionar iniciar. Assim, o serviço é iniciado, e então, só para garantir que tudo foi iniciado corretamente, podemos olhar o arquivo de log. Há algumas informações ali que você pode conferir só para ver se tudo funcionou como esperado. Então, vou apenas abrir o explorador de arquivos, voltar para a minha pasta de execução do AP Service e para a subpasta AdMatch Predictor Service. Esse arquivo de log não estava lá da última vez que visitamos esse local. Se eu abri-lo, você verá anotações sobre a inicialização do serviço, todos os vários parâmetros que configuramos no arquivo de configuração e, em seguida, duas mensagens importantes no final. Estou mencionando isso porque, se você tiver algum problema ao tentar acessar a API por meio de um cliente, você definitivamente vai querer voltar e consultar o arquivo de log só para ter certeza de que vê ambas as mensagens. Aqui no final, a primeira nunca falha. Isso, na verdade, é só a leitura do arquivo de configuração. Na verdade, não deveria dizer que nunca falha. Você precisa garantir que o arquivo de configuração esteja configurado corretamente. Mas é muito mais provável que essa segunda etapa tenha falhado. E essa está relacionada ao contato com o servidor de licenças Flexera. Então, 99% dos problemas que ocorrem com a API são devido à incapacidade de se comunicar com o servidor de licenças Flexera. Certifique-se de que você vê esta mensagem de que o serviço foi inicializado com sucesso. Se você não vê essa mensagem, então há um problema na comunicação. Você deve, em particular, verificar aquele campo no arquivo de configuração sobre o caminho para o servidor de licenças Flexera. Não posso enfatizar o suficiente o quanto é importante que isso esteja configurado corretamente. Certifique-se de que você consegue executar a interface gráfica do AdMatch Predictor. A interface gráfica na máquina serve apenas para garantir que a comunicação com o servidor de licenças Flexera está funcionando. E então, desde que você tenha o mesmo formato para, você sabe, a porta e o endereço IP do servidor de licenças Flexera. Se esse mesmo endereço estiver especificado no arquivo de configuração do serviço, então tudo deve funcionar. Certo, temos o serviço em funcionamento nesta máquina remota, então o próximo passo será voltar para a máquina local.
comunicando-se com o servidor Admet Predictor via API,